Você sabe qual o tamanho normal de um pinguim? E se eu te falasse que já existiram pinguins do tamanho de um ser humano? O que você faria se encontrasse com um desse? Eu vou te dizer onde o pinguim gigante foi encontrado, por onde ele vivia e qual o tamanho dele. Você vai se assustar? Olá, eu sou a Doutora Fran e vem comigo viajar com o gelo na bagagem. Eu recebi essa notícia de 3 amigas e um amigo por 3 canais diferentes: o WhatsApp, Facebook e o Instagram, @gelo na bagagem. E se você não segue, já segue lá. E se você receber alguma notícia tão curiosa como essa, pode mandar que eu vou adorar receber. Olha só essa notícia: encontrado na Nova Zelândia fóssil de pinguim gigante. E acho que não é fake news não, hein? É da BBC. Aqui no canal eu já fiz um vídeo sobre as espécies de pinguins que eu vou deixar um card aqui pra você. Mas só pra lembrar, os pinguins atuais vão de 35 centímetros, que é o pinguim azul, e até 1,20 m, que é o pinguim imperador. E eles pesam em média 2 quilos. Mas agora a gente tem o polar, que tem uns 10 centímetros e pesa exatamente uns 2 gramas. Então, se você acha que encontrar um pinguim imperador de 1,20 m, 1,30 m daria medo, imagina encontrar esse pinguim gigante. Eu acho que eu sairia correndo mesmo. O pesquisador na Nova Zelândia encontrou uns ossos de pata de pinguim e levou para casa. Por quê, né? Só depois de começar a estudar, ele viu que tinha algo novo e algo totalmente diferente do que já existe. Mas então ele foi fazendo desenho do que poderia ser o dono daquela pata e chegou a uma nova espécie de pinguim. Uma fofura de 1,60 m e 80 kg. Jesus! É maior que eu! 2 centímetros. Então, perto dos pinguins, ele é gigante. Mas perto do ser humano, ele é do meu tamanho. Exatamente. Pelo menos ele devia ser bem bonito. Os especialistas em pinguins estão muito contentes. E dizem que encontrar um fóssil assim é muito importante para aumentar o conhecimento sobre pinguins. E mostrar para o mundo que a Nova Zelândia é o centro mundial dessas espécies gigantescas. Mas não é só de pinguim não. Como papagaio gigante e outras espécies, todas enormes. É praticamente a cidade de Itu, mas do mundo. Esse gigante teria vivido entre 65 e 55 milhões de anos atrás, logo depois da extinção dos dinossauros, dos répteis gigantes e dos peixes enormes, não existindo mais predadores para os pinguins. Nessa época, a temperatura da água era de 25 graus, então sem predador ajudou as espécies a evoluírem e aumentarem de tamanho. Para os pesquisadores, esse pinguim viveu na Nova Zelândia quando ela ainda era ligada à Austrália, que por sua vez era ligada à Antártica. Devia ser legal, né? Andar pelo mundo inteiro sem precisar de avião, navio, só andando a pé de uma ponta a outra. Com certeza, devia ser muito pequenininho. Há 300 milhões de anos, todos os continentes estavam conectados. Não existia divisões, nem oceano entre as terras. E existem vários estudos que provam essa ligação. Uma das provas é o contorno dos continentes americano e africano, que se encaixam perfeitamente. Tipo um quebra-cabeça. Esse fóssil é mais uma evidência do supercontinente, a Pangeia. Porque esse pinguim gigante que encontraram agora na Nova Zelândia, o Crosvalia vaiparensis, é bem semelhante a um outro encontrado no ano 2000 na Antártica, o Crosvalia uniinvilia. Viram como eu sou fluente em latim? E por que os pinguins gigantes desapareceram? Ainda não se tem certeza, mas se tem teorias. Uma delas é que aconteceu competição com outros animais marinhos gigantes que se adaptaram muito melhor, como as focas e as baleias. E essas se adaptaram tanto que não apareceu nenhum outro animal para competir com elas. A única grande ameaça é o ser humano. Mas eu já falei sobre as ameaças às baleias num vídeo anterior. Vê lá como o ser humano tem um grande papel nisso. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, hein? Continuem curiosos e até o próximo vídeo. Tchau!